Bem-vindo ao canal de meditação Alimentando a Alma. A meditação de hoje tem o tema deficiente visual. Dirigir numa noite escura em uma estrada estreita, no meio de uma mata, com um veículo com as suas lâmpadas queimadas, é como um cego andando sem o auxílio de sua bengala. Os obstáculos à frente não são visíveis, nem notados. Quando menos esperamos, acontece um acidente. Para o condutor do veículo, em uma noite escura, as lâmpadas do carro são como seus olhos, trazendo a visualização daquilo que estamos indo de encontro, nos fazendo prosseguir, desviar ou parar. Na nossa vida cotidiana, em muitos casos, vivemos como um cego, sem a sua bengala ou sem a companhia de um guia. Andamos trombando aqui, caindo ali, vivendo cheio de hematomas e colocando em risco a própria vida. Porque entramos por um caminho e sabemos que ele será decisivo para a nossa destruição e nos mantemos firmes nele por causa de algumas atrações e deixamos de fazer a conversão para retornar ao caminho da construção. Lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a definição da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele poderá nos direcionar e dar luz para que nossa caminhada seja segura e bem direcionada. Não se permita ser um deficiente visual. Jesus é a luz do mundo e com Ele não andaremos em treva, mas nos caminhos iluminados pela sua presença. Essa é a meditação de hoje. Deficiente visual. A nossa vida é uma vida muito boa, muito gostosa de se viver. Andamos pelos caminhos que nós queremos, mas devemos ser conscientes de onde estamos e o que estamos fazendo. A palavra de Deus, ela diz no livro de Eclesiastes, Salomão dando um conselho aos jovens, dizendo assim para os jovens, e esta palavra eu declaro ela não a jovem, mas a todos nós. Ele diz assim: anda pelo desejo do teu coração. Ou seja, aquilo que o seu coração desejar fazer, vai e faça. Esse é o conselho de Salomão. Não deixe de fazer nada, faça tudo que seu coração almejar a fazer, desejar a fazer. Só não esqueça de uma coisa, que de tudo Deus trará juízo. Esse final desta frase, deste verso, que não é bom. Este final desta frase, desse verso, ele traz uma sentença para aquilo que nós fazemos. Se o que fizemos foi bem, a sentença será boa. Se o que fizemos foi mal, a sentença será mal. Então a meditação também está dizendo sobre a deficiência visual. E diz que
em algum determinado momento da nossa vida, nos comportamos como um deficiente visual que ele não tem a sua bengala. Os olhos do deficiente, pessoal, é sua bengala. Ele vai tateando com ela, tocando aqui, tocando ali, ele sabe para onde ele pode ir, a direção que ele vai, que não tem os obstáculos, porque a sua bengala não está pegando em nada, batendo em nada. Também diz que em determinado momento a nossa vida é como um deficiente visual sem o seu guia. Um deficiente visual sem o seu guia, ele também não consegue se locomover. E a sua locomoção os leva a um acidente, a um desastre, a um acontecimento trágico. Porque além de ele não enxergar pela sua deficiência, ele não tem quem o possa conduzir. Então, na meditação também diz que Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é o ser que ilumina a nossa vida. Se nós tivermos ele na nossa vida, no nosso coração, nós não andaremos em treva, porque ele é a luz do mundo. Ele nos guiará e nos direcionará ao melhor caminho. E a palavra de Deus, ela diz no capítulo 4 de 2 Coríntios, ela diz assim, capítulo 4 de 2 Coríntios, o verso também do número 4. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É o diabo, é Satanás, é o anjo caído, é o anjo que caiu do céu. Esse é o Deus desse século. O Deus desse século cegou o nosso entendimento, ou seja, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus desse século, que é o anjo que caiu do céu, que é o anjo caído, ele cegou o nosso entendimento, ele nos deixou cego. Ele nos deixou deficiente visual, para que a luz do Evangelho, a luz de Jesus, não resplandecesse na nossa vida, não nos desse direção. Mas você não é obrigado a aceitar essa cegueira. Você não é obrigado a aceitar essa deficiência visual que esse Deus do século, que é o anjo caído, que é Satanás, ele está oferecendo a todos. Você tem Jesus, que é a luz do mundo. Mas hoje é o dia de você fazer uma escolha. Hoje é o dia de você fazer uma mudança. Talvez você possa estar sendo dirigido por esse Deus do século, que é o anjo caído, e você nem imagina. Mas se você está caminhando por caminho que não agrada pai, mãe, não agrada família, não agrada esposa, filhos, caminhos que te prejudicam no trabalho, este caminho não é caminho de Deus, é caminho do anjo caído. É caminho desse Deus do século que cegou o entendimento. Mas hoje você pode tomar uma decisão e mudar, e fazer uma conversão, mudar de lado, e ser participante dessas bênçãos, que é o que Jesus tem para nós. Jesus abre a nossa visão, nos mostra o melhor caminho, mas é através dele. Mas nós devemos tomar uma decisão na nossa vida. Não devemos agir como um deficiente visual. Não devemos andar como um deficiente visual sem o auxílio da sua bengala ou auxílio do seu guia. Mas nós temos Jesus, que é o nosso guia. Nós temos Jesus que é o nosso condutor, que pega-nos pela nossa mão e nos ajuda a trilhar os melhores caminhos. Abre a nossa visão, mostra o caminho correto, porque Ele é o caminho, é Ele que nos guia. Deus abençoe a tua vida.